Olá, sou Gustavo Barros, vice-presidente de Assuntos Estratégicos do Sistema Apvida, que hoje atende cerca de 6 milhões e meio de clientes e que se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil e o único a atuar nacionalmente com um sistema de atendimento verticalizado e totalmente integrado, garantindo qualidade de ponta a ponta no atendimento aos seus clientes e que está presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do sistema Apvida as operadoras do Grupo São Francisco, como também América, Promed, AME, RN Saúde e, claro, a Apvida Assistência Médica. O sistema Apvida conta com mais de 30 mil colaboradores diretos, além de outros 30 mil profissionais da saúde, entre médicos e dentistas. Os números são, de fato, superlativos e mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos. Atualmente, são 39 hospitais, 185 clínicas médicas, 179 centros de diagnóstico e 42 unidades de pronto atendimento. Os convidados de hoje para participar dessa conversa são o Dr. Anderson Nascimento, diretor superintendente nacional da rede própria do Sistema Apvida, e a doutora Silvia Fonseca, médica infectologista do Sistema Apvida e gerente médica do nosso Hospital São Francisco em Ribeirão Preto. E, para iniciar a nossa conversa, eu vou pedir ao Dr. Anderson Nascimento que fale um pouco para a gente sobre a estrutura que o Sistema Apvida preparou para enfrentar a pandemia da Covid-19. Dr. Anderson, a palavra está com você. Obrigado, boa tarde, Gustavo, boa tarde, doutora Silvia, todo mundo que está participando aí. É um prazer estar dividindo com você essa experiência, com todos vocês. Nós realmente estamos num momento de um trabalho muito forte e, felizmente, a nossa verticalização, nossos hospitais próprios e a nossa tecnologia, nós somos totalmente integrados a nível de sistema e tecnologia na rede Apvida, e o Grupo São Francisco a gente se fala diariamente. Então, isso está permitindo um avanço muito rápido em todas as decisões que a gente toma. Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela requer atualizações diárias e movimentações rápidas na direção de novos tratamentos, protocolos de atendimento, geração de leitos. Então, todas essas decisões a gente consegue tomar muito rapidamente pela integração do nosso sistema. Para você entender, nós temos reuniões diárias e você participa dessas reuniões conosco, a doutora Silvia também, onde a gente toma todas as decisões em relação a atualizações do Covid. Então, a necessidade de leito ela é discutida diariamente, os movimentos de expansão e de geração de leitos que nós conseguimos fazer, esse tempo que nós tivemos, dado pela própria pandemia que começou na China, depois veio para a Europa até chegar no Brasil, nos deu tempo de nos preparar para passar por isso. Então, a gente vem diariamente gerando leitos, adquirindo equipamentos. Então, as movimentações que nós estamos fazendo em direção da solução do problema, elas estão sendo compartilhadas nacionalmente. Então, isso tem nos dado muita segurança para a tomada de decisão e muita velocidade, inclusive, no que a gente tem feito, né? Hoje, nós temos um projeto que nós vamos gerar em torno de 1.500 leitos a mais para que a gente possa atender os nossos pacientes, caso haja necessidade mais alta de leitos, dentre eles novos leitos que já estão dentro da rede própria, que nós estamos transformando em leitos de terapia intensiva. Então, muitas movimentações ao mesmo tempo para que a gente sofra minimamente o impacto do que está acontecendo, né? Doutor Anderson, fala um pouco mais para a gente dessa questão da estrutura, dessa ampliação do número de leitos, dessa estrutura que está dedicada aos possíveis casos de Covid que venham a aparecer. Isso, Gustavo, é uma das grandes vantagens da gente ter rede própria, é que isso nos permite ter a flexibilização de leitos no formato que é necessário para atender o nosso cliente. Então, por exemplo, nossos hospitais nós conseguimos criar leitos específicos para atendimento COVID, segregando o atendimento para que os pacientes não se misturem. Nós conseguimos criar leitos isolados para pacientes, andares isolados. E à medida que se torna necessário aumento de volume ou diminuição de volume,
ou uma praça precisando de mais recursos que a outra, nós, com a nossa estrutura grande e com a nossa possibilidade de usar as aeronaves da empresa, nós conseguimos remanejar muito rapidamente para cada região do país e cada necessidade, né? Nós sabemos que ele não vai chegar igualmente em todas as praças. A gente sabe que cidade para cidade, a gente acompanha diariamente os volumes de pessoas que têm a doença, o número de contactantes, ele varia de praça a praça. E essa verticalização nos permite essa logística com muita facilidade. Tirar um respirador de um lado, leva para o outro, novos leitos, profissionais discutindo. Então, isso também tem sido uma grande vantagem. Nós estamos agindo com telemedicina com muita velocidade. Então, a gente não tem uma discussão de caso regional, nós discutimos nacionalmente os casos, principalmente os casos mais graves, a gente discute em grupo. Nós somos a única empresa que eu tenho conhecimento que tem um grupo com todos titulados de terapia intensiva que discutem todas as internações de UTI. Então, essa nacionalização do Apivida nos permite ter muita informação. E a logística fica muito fácil, porque nós somos rede própria. Então, mexer dentro de casa, né? Isso tem facilitado muito a minha vida como operação médica aqui, como operação hospitalar, para poder atender todo mundo de acordo com a necessidade de cada praça. Eu acho que você falou um negócio bem interessante, que foi essa questão da aeronave, né? A Apivida tem dedicado uma aeronave integralmente ao suporte dessa estrutura. Materiais de proteção individual, isso eu acho que é importante falar também aí, né? Nós temos nós falamos aí de milhares e milhares de profissionais atendendo aos nossos clientes. Fala um pouquinho sobre esses materiais, sobre a compra, a entrega, a logística que está sendo feita isso. Isso foi uma outra grande vantagem que nós tivemos. A Apivida, a nossa força do Apivida nos permitiu não estar sofrendo com a falta de EPIs, que é uma realidade nacional. Nós conseguimos fazer grandes compras, inclusive importações, que nos permitiram não ter a falta de equipamentos de proteção individual, porque uma grande preocupação que nós temos nesse momento é a proteção dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde eles estão sendo acometidos pela doença e, felizmente, o nosso time a gente está conseguindo gerar todo o material de proteção dos profissionais de saúde, e isso garante para nós uma satisfação, inclusive, de quem está trabalhando, porque você trabalhar o momento é tenso, você trabalhar com falta de material é muito ruim. E isso nos permitiu, nós usamos a nossa aeronave para fazer logística, para buscar material em outro lugar, para comprar material, e muitas vezes a gente sabe que quem está vendendo está dificultando o acesso, está colocando preço maior, mas a Apivida conseguiu vencer essa barreira aí. Nossa equipe de supply trabalhou muito bem e permitiu que a gente fizesse essa aquisição de material em número suficiente para nos deixar despreocupado com a parte de equipamentos de proteção individual. Você citou um número que realmente ele sempre me impressiona, que ele realmente é superativo. Nós somos um exército de 60 mil pessoas trabalhando no enfrentamento do coronavírus. Então, a gente está conseguindo proteger com equipamentos de proteção individual e, além dos equipamentos de proteção individual, outros equipamentos que nem fazem parte da proteção individual, mas que dão segurança, como as face shields, a caixa de intubação, coisas que são além do que está preconizado pelo Ministério da Saúde, mas que nós estamos conseguindo ofertar para os nossos profissionais. Legal, doutor Anderson. Eu vou passar agora para a doutora Silvia. Eu queria que ela falasse um pouquinho como médica infectologista, né, e como gestora hospitalar, que ela falasse para a gente um pouco como está sendo essa experiência dela clínica em lidar com essa pandemia, a segurança que a senhora está tendo aí em trabalhar com esses protocolos que o doutor Anderson falou, falar sobre essa questão também um pouco desse benchmark nacional, dessa troca de experiência nos 4 cantos do país, né, a parte do treinamento. Queria escutar um pouco a senhora sobre isso. Fala um pouquinho para a gente, doutora Silvia. O microfone está no... Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, doutor Anderson. Boa tarde a todos que nos ouvem. Muito obrigada pela oportunidade de estar repartindo com vocês uma experiência que tem sido incrível, né? Eu sou médica formada na USP há muitos anos, né? Eu brinco que esse rostinho jovem engana muita gente. E eu já tenho 37 anos de formada. Eu já passei por outras epidemias e uma outra pandemia que foi o H1N1.
Mas eu nunca passei desse jeito. A gente é um exército mesmo, né? Eu tenho a honra de participar do grupo médico que está fazendo todos esses protocolos. E o Dr. Anderson realmente foi muito feliz quando colocou que a gente realmente, de verdade, a gente não se reúne todo dia, a gente se reúne várias vezes por dia, né? Os 7 dias por semana. E, na minha experiência, eu já trabalho muitos anos com epidemia, muitos anos com doença infecciosa. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu tenho uma experiência internacional razoável. Já trabalhei com a Organização Pan-Americana de Saúde e já viajei o Brasil todo. Eu nunca tive um time tão bom, de muitos médicos, de várias especialidades, e a gente sentou para fazer todos esses protocolos. Eu estou respirando Covid desde janeiro. Já fizemos webinar, já fizemos muitos treinamentos com os médicos, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito autêntica nesse ponto. Eu falo que eu estou adorando cada minuto, porque eu de verdade estou tendo uma experiência de ajudar 6 milhões de pessoas a passar por isso. Eu acho que isso eu fiz mestrado em Epidemiology e Public Health na Yale University. Eu acho que é o sonho de toda pessoa que fez saúde internacional é ter essa experiência, ter essa oportunidade de ajudar os colegas e pacientes de Manaus a Joinville. Eu brinco que é do Oiapoque ao Chuí. Eu fico encantada com essa experiência. A gente está se falando muitas vezes. Hoje à noite, às 8 horas, o grupo de alta Covid vai se reunir para discutir de novo o nosso protocolo de alta. Eu tive a oportunidade de conhecer telemedicina bem de pertinho. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei encantada, porque eu sempre pensei nisso, sempre pensei que nesse país continental a gente precisa espalhar o conhecimento, né, que é o que vai nos libertar, é o que vai fazer disso a gente fazer as melhores escolhas. Então eu estou vivendo um momento assim que todo tenso, como todos nós, é uma doença nova, mas passando com tanta gente inteligente perto, eu adoro meus amigos, colegas, né? O São Francisco, ele foi incorporado pela Apvidas há alguns meses, mas eu sinto que eu nasci na Apvidas, porque eu conheço todo mundo, eu falo tanto com os meus colegas de Fortaleza, de Manaus, de Recife, da Bahia, né? Já fiz vários treinamentos com a Bahia, foi muito gostoso, e é troca mesmo, sabe, Gustavo? Então, tivemos até um elogio muito interessante. A gente tem uma colega nossa brasileira que está lá em Madrid, e ela tem a super titulada e está lá no olho do furacão, e a gente está trocando figurinha, e aí a gente mandou para ela os nossos protocolos. Ela respondeu: nossa, está muito bom, esses são os melhores protocolos que eu já vi. Amanhã nós vamos fazer uma live com ela. E é tão gostoso isso, é uma experiência muito legal mesmo. Doutora Silvia, então fala para a gente também um pouquinho sobre esses protocolos aí, para a gente entender um pouco mais como é isso, como é essa dinâmica, como esses protocolos se atualizam diariamente. Fala um pouquinho mais para a gente sobre Vou isso, falar para dar sim, vou falar sim. um entendimento Obrigada melhor pela para as pergunta. pessoas. Isso, na verdade, sim, né? Nós estamos desde sempre, né, lendo tudo que é publicado, e eu faço parte também do grupo que ajuda o secretário de saúde aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto e o prefeito, né? Faço parte de outro grupo técnico, junto aqui a gente tem a USP de Ribeirão Preto, e eu faço parte desse grupo técnico também. Então, a gente desde sempre fez fluxos diferentes, como o Dr. Anderson comentou, né? Nós temos lugares para os nossos pacientes com suspeita de Covid e os nossos outros pacientes, porque as outras doenças, Gustavo, não tiraram férias, então a gente continua atendendo os infartos, as pernas quebradas, os AVCs, né? Infarto e AVC com telemedicina aqui no meu hospital, que é muito legal. E aí a gente tem, então, o protocolo de atendimento que visa o reconhecimento precoce dessa doença, né? Então nós treinamos exaustivamente os nossos colaboradores, todos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, no reconhecimento precoce, na adequada paramentação para não expor ninguém ao risco e também o nosso paciente ser logo reconhecido, critérios muito precisos de quando a gente vai internar, que remédios a gente vai dar, quando está na hora de ir para o CTI, que outras coisas a gente pode fazer, e começamos também o telemonitoramento, que a gente brinca que chama de telecovid, né? Que aí a gente também está seguindo esses pacientes na alta para ter certeza que está tudo correndo bem.
com isso, a gente vai assegurando, pelo menos, o tratamento melhor que a gente pode dar para os nossos 6 milhões. O que eu acho mais legal, sabe, Gustavo, é a equidade, né? A gente poder dar igual para 6 milhões de pessoas, ter essa oportunidade de ter... eu, né, não conheço o meu paciente lá de Fortaleza, mas ele vai se beneficiar desse conhecimento, assim como o meu paciente aqui de Ribeirão Preto está se beneficiando do conhecimento do nosso corporativo de CTIs, o Dr. Marcelo, que é difícil a gente conseguir passar um artigo que ele não tenha lido ainda, né? Então, eu não sei, eu gosto muito disso. Então, nossos protocolos, eles têm que ser atualizados diariamente, Gustavo, porque é uma doença nova que tem muita informação circulando e a gente precisa distinguir o que é fake news e o que é de verdade. A gente também, todos nós, né, os médicos desse grupo técnico, tem amigos no mundo inteiro, então a gente tem esse relacionamento também com outros centros universitários que aí vão ajudando a gente a destrinchar essa nova doença, para que a gente possa fazer o melhor possível. É verdade, doutora Silvia. E a senhora falou aí da questão da Telecovid, né, que foi essa ferramenta que a Apivida disponibilizou em tempo recorde para os seus usuários, para que eles possam, numa teleconsulta, ter as informações, encaminhamento, até eventualmente uma receita médica, né, tudo é muito legal. Aí, né? Olha, eu não sei se alguém já fez telemedicina, mas é tão legal, é tão assim, a gente já estava fazendo teleneuro e telecardio, e esse Telegram que o Dr. Anderson falou é fantástico, porque esses casos, e eu acompanho o Telegram, gente, é muito legal, porque esses intensivistas que estão no plantão do Telegrave ajudam em qualquer lugar do país, a pessoa ter o mesmo acesso a um expert, porque você sabe que na nossa profissão a gente não é atleta olímpico, né, Gustavo? A gente melhora com o tempo, né? O atleta olímpico com 16 anos está no auge e depois não é mais. A nossa medalha de ouro é nessa época da vida, que está o Dr. Anderson e eu. Ele é mais novo que eu. Eu acho importante a gente falar, Gustavo, que os nossos protocolos, eles são gerenciados sistemicamente. Então, a decisão que eu tomo junto com a doutora Silvia hoje, eu já consigo implementar no sistema, todos os médicos do sistema Apivida, onde eles estiverem atendendo, eles enxergam o protocolo e caminham dentro do protocolo. Porque uma coisa é você desenhar um protocolo, outra coisa é você assegurar que todas as pessoas que estão na ponta conheçam esse protocolo e sigam. Então, como nossos protocolos estão no sistema, isso nos dá essa garantia, a gente consegue acompanhar, inclusive, quantos % das pessoas estão sendo atendidas dentro daquele protocolo, estão indo até o final do protocolo. Então, isso garante que a informação que a gente filtrou e a gente determinou, no mesmo instante que a gente toma a decisão, ela chegue na ponta, lá no pronto atendimento, onde o nosso cliente está sendo atendido. Isso é uma grande coisa para nós, porque capilarizado do jeito que nós somos, e eu não vejo um Brasil com outro formato de sistema que consiga abranger o Brasil todo, a informação tem que estar gerenciada eletronicamente. Se for depender de eu ligar para o médico, falar com ele, e ele absorver aquela informação, isso é muito lento. E aqui não, nós colocamos dentro do protocolo. Com 15 mil médicos, mais lento ainda, né? Exatamente. Então, nós temos dentro dos nossos protocolos, inclusive, a doutora Silvia falou, orientações de como paramentar e como desparamentar, que é tirar o equipamento de proteção. Muitas pessoas não se contaminam na hora de ter o contato, se contaminam na hora de tirar o equipamento de proteção. Nós conseguimos disponibilizar no sistema aulas, vídeos, para que todos os nossos colaboradores tenham acesso. Isso mesmo. Você falou dessa questão do protocolo e eu ia lhe fazer uma pergunta e você já começou a responder, que é sobre as vantagens de nós termos essa rede verticalizada integrada, essa rede própria integrada, esse atendimento bem sincronizado. Eu queria que você falasse um pouco mais, além dessa questão do protocolo e da velocidade de transmissão das informações, mas que outras vantagens você vê nesse modelo? Quais são os outros diferenciais desse modelo que nacionalmente só a Apivida tem? Uma das coisas, Gustavo, que é uma grande vantagem que nós temos, é a eficiência de controle de custo.
Porque quando você dá o caminho para a pessoa seguir, quando ela segue dentro do caminho, não tem aquele achismo que pode acontecer no meio dos médicos. Eu falo isso porque eu sou médico, então me sinto muito confortável para falar, mas é que, senão a gente evita os desperdícios. A gente sabe que 30% do custo da área médica está no desperdício. Então, quando a gente gerencia nacionalmente isso, quando a gente consegue fazer que as pessoas caminhem seguindo a melhor linha de raciocínio, e quando eu falo a melhor linha de raciocínio, ela é a mais eficiente, a custo eficiente e a que tem mais segurança. Então, a gente combina todas essas coisas quando a gente toma uma decisão aqui, e o gerenciamento nacional da rede nos permite essa eficiência, inclusive, de custo. Então, a gente tem eficiência de qualidade, velocidade de informação e controle de custo, que é um cuidado que nós temos que tomar sempre, porque, principalmente em momentos como esse, a saúde financeira da empresa é importante. Então, quando você tem precisão... Para garantir a continuidade, né, inclusive, do serviço. E a precisão na tomada de decisão, ela te garante esse equilíbrio, né? Eu acho que você colocou alguns pontos interessantes. A gente fala dos pilares da Apvida, né, que seria acolhimento, qualidade, eficiência em custo e inovação. E à medida que a gente vai falando das coisas aqui, a gente vai falando de cada um deles. Fala do pioneirismo na telecovid. Nós temos um mecanismo que foi criado aí, sensacional também, pelo braço de Health Tech do sistema Apvida, que é a Maida Health, junto com o Ministério da Saúde, para oferecer para toda a população, através da inteligência artificial, a possibilidade de diagnóstico de casos de Covid por imagem, quer seja de raio-x ou de tomografia, um negócio pioneiro no mundo, né, que a Maida Health, né, esse braço da Apvida, está junto com o Ministério da Saúde utilizando. A questão dessa qualidade, dessa garantia de médicos destacados, muito bem titulados e com experiência muito grande, podendo atender, transferir sua experiência para o Brasil todo, né, para todos os nossos, como a doutora Silvia falou, por todos os nossos 6,5 milhões de clientes aí. Ela, aí em Ribeirão Preto, transmite informação para Salvador, para Fortaleza, para Manaus, para Joinville, e aliado isso, como você falou aí, a essa eficiência em custo, que não é controle só de custo, mas é um controle eficiente, né? Que é inteligência em custo, é não desperdiçar. Eu acho que essa é a grande, você falou aí, eu acho que a grande palavra é essa, é evitar o desperdício. Não é economizar, é não gastar desnecessariamente. Eu acho que perfeito. E, claro, o acolhimento, que é isso, né? Que é estar perto do nosso cliente, que é estar perto do paciente. Eu acho que você acabou nessa explicação aí, permeando pelos 4 pilares fundamentais. Né, Isso é muito claro, Gustavo. Hoje mesmo a gente estava discutindo, a gente consegue, on time, ver quais são as praças que estão com mais movimento para direcionar recursos. É o que eu falo, você pode enfrentar o Covid com uma espada ou com um bisturi. O resultado é o mesmo, mas o estrago é diferente, né? E a gente, com essa precisão que a gente tem, a gente está no bisturi, enfrentando o Covid com muita precisão. Acho que a eficiência de custo está na precisão. Essa precisão que você falou, eu acho legal, porque bate com uma coisa que a gente fala muito de alinhamento de conduta, né? Garantir que as melhores práticas, né, elas são multiplicadas, elas são espelhadas para todas as praças. Eu queria que a doutora Silvia falasse um pouquinho também sobre isso aí, sobre essa experiência que ela está tendo aí nacionalmente, aí, com esse alinhamento de condutas aí. Então, eu acho que é o sonho de todo epidemiologista, né? É o sonho eu trabalho com educação médica há muito tempo. E a gente sabe que a dificuldade é realmente principalmente o jovem médico, né? Ele conseguir, as formações hoje profissionais, elas são muito variadas, né? Com o protocolo e com essa, que a gente consegue ver o que está sendo seguido, né? Porque não é só escrever um protocolo e jogar num computador, é realmente fazer ele acontecer. Com isso a gente consegue que as pessoas realmente pratiquem a melhor medicina. O doutor Anderson falou da paramentação e desparamentação, né? A gente tem vídeos, né? A gente começou a falar do Covid, a gente fez o nosso primeiro webinar, ainda era o começo, nem tinha tido nenhum caso ainda, a gente já estava falando disso. Então, a gente conseguir que o nosso colega de Manaus, o nosso colega de Joinville,
estejam usando o mesmo protocolo que a gente, grupo técnico, considerou que é o melhor para o paciente, eu acho que esse é um sonho, né? É um sonho de todo mundo que já implementou protocolo na vida. A minha vida aqui como infectologista e gerente médica do Hospital São Francisco foi fazer muitos protocolos, né? E ter esse alcance agora, então, eu estou maravilhada. E, na verdade, assim, sem querer ser poliana, é uma situação difícil, mas eu fico falando o tempo inteiro, meu Deus, eu não imagino o que seria passar isso sem essa estrutura. Com a estrutura que a gente está tendo, a gente pode ligar para qualquer diretor, qualquer superintendente, a hora que for, a gente tem uma resposta, a gente está passando isso junto também. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as grandes organizações, as pessoas da ponta estão tão longe da direção, a gente não. A gente tem esse número enorme de funcionários, mas tem uma estrutura que permite com que a gente esteja sempre conversando e a informação flui, né? A gente começa o dia com o Covid, a gente termina o dia com o Covid, como eu comentei, hoje tem reunião às 8 horas da noite, e isso é muito bom, porque aí a gente faz as melhores escolhas, sabe, Gustavo? Num momento que, assim, está tão confuso, a gente está fazendo as melhores escolhas. A gente leva a solução mais rápido e melhor para o nosso cliente, né? Eu acho que essa é a grande sacada, a grande importância desse trabalho. Eu acho que Eu acho que é até um pouco, vamos dizer assim, a gratificação que a gente tem do nosso trabalho é muito nisso, né? Saber que a gente está conseguindo entregar mais rápido. Bom, nós temos ouvido muito falar nas medicações que estão sendo utilizadas, e aí sem a gente questionar quem defende A ou quem defende B, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a medicação que está sendo utilizada, os resultados que nós estamos conquistando e conseguindo aí. Estamos usando a cloroquina, como é que é? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu vou falar um pouquinho de uma maneira geral e deixando bem claro, né, que, de novo, né, eu sou uma pessoa de ciência, então eu não consigo fazer nada que não esteja, pela minha formação técnica muito, muito forte mesmo, eu não consigo fazer nada que não esteja referendado pela ciência. A gente tem um protocolo de atendimento a esse doente que tem muitas etapas, sabe, Gustavo? A cloroquina é uma delas, né? Nós tomamos essa decisão junto com a literatura científica, conversamos muito, a parte médica se reuniu, inclusive de fim de semana, para que a gente pudesse fazer uma decisão científica junto e acompanhando todos os resultados. Nós estamos usando sim a cloroquina, mas ela é prescrita por médico, ela é seguida por médico, ela é bastante monitorada, existe indicação precisa, existem as contraindicações, existem os exames que a gente precisa fazer para ter certeza que ela está fazendo mais bem do que mal. E aí a gente está indo bem. Eu acredito que a gente partiu de usar para pacientes muito graves, agora já usando para os pacientes internados e seguindo alguns pacientes já pela telemedicina, né? Eu só quero deixar claro, né, que a cloroquina hoje é uma opção porque a gente não tem uma vacina, porque a gente não tem outras drogas que já foram usadas. Eu costumo dizer que a cloroquina é uma droga velha para uma doença nova. A gente, infectologista, usa cloroquina em outras situações. Os reumatologistas também usam. Então, ela não é uma droga nova, ela foi sintetizada em 1934. Eu até brinco que ela é mais velha do que eu. Então, bem a gente mais, sabe, né? Usar, a gente sabe bem mais, né, Gustavo? Bem mais, né? Mas é uma velha droga para um uso novo e a gente é bastante responsável com esse uso. Então, a decisão não foi leviana, ela foi bastante pensada e até hoje a gente está monitorando, né? Então, o paciente nosso que toma cloroquina, ele tem uma série de exames que ele faz e a gente fica bem em cima mesmo. E eu estou clinicando aqui já faz muito tempo e eu acompanho todos os meus pacientes aqui do hospital. Todos os dias, Gustavo, porque a gente quer... Cortando a doutora Silvia um pouco, a gente tomou essa decisão depois de muita discussão, de pesar prós e contras, e a gente entendeu que realmente era um dos caminhos que a gente deveria seguir.
Ou seja, o caminho ele não tem decisão política, ele não tem decisão, ele é ciência pura, estudado para aquilo que é melhor para o cliente, para aquilo que é melhor para o paciente, monitorado. É importante dizer isso para não parecer que é uma febre, né? A febre do medicamento A, a febre do medicamento B. Não, é o estudo, é aprofundado, é dedicado. E isso, Anderson, e aí voltando aí para você, isso está trazendo resultado? Como é que nós estamos aí com a recuperação dos pacientes? Como é que isso já tem se transformado em melhora de saúde para os nossos clientes? Gustavo, a gente está realmente... eu estou bastante empolgado com os resultados. Nós estamos vendo pacientes não deteriorarem tanto quanto na descrição da doença. E a gente tem um Instituto de Ensino e Pesquisa aqui que a gente está fazendo, inclusive, um trabalho, levantando dados para comparar os nossos pacientes, porque a gente sabe que a doença segue cursos diferentes em cada lugar que ela chega, né? Então, nós precisamos analisar, inclusive, dentro da nossa realidade, a evolução, mas a primeira impressão e a minha opinião médica é que os resultados dela realmente eles evitam a deterioração da função pulmonar, que é o grande inimigo que nós temos nesse momento. Então, a gente está muito satisfeito. A doutora Silvia, realmente, ela foi muito feliz em falar que essa droga já existe há muito tempo. As pessoas já usam ela há muito tempo. A indicação é nova porque o coronavírus é novo. Mas nós não estamos tratando de uma droga experimental, nem nada que não exista experiência. E a gente vê trabalhos mundiais que nos dão muita segurança para usar. A gente tem as contraindicações e respeita. Mas realmente o benefício, o custo-benefício, mesmo sabendo que existem efeitos colaterais, se a gente monitora os pacientes, nós estamos monitorando os nossos doentes e acompanhando a evolução, realmente os resultados da cloroquina nos animam. É isso mesmo. Eu concordo com o doutor Anderson. A gente está dando alta para o paciente. Acho que não tem coisa mais legal, né, doutor Anderson? Quando sai o paciente... Mais de 100 pacientes já deram alta, né, doutora? Comemorando mais de 100 pacientes. Maravilhoso, é maravilhoso. A primeira pessoa que a gente usou, ela, por coincidência, foi a primeira que a gente confirmou o diagnóstico, a primeira que usou e a primeira que foi de alta. E eu falei, nossa, isso quer começar com o pé direito. A gente sabe... É uma alegria muito grande mesmo, né? A gente tem visto isso, a gente bate palma, faz festa, conversa com as pessoas, porque realmente é uma alegria muito grande, é uma esperança. E além disso... Sim, continue, doutora, desculpe. Não, e além disso, assim, né? É importante ressaltar que para o paciente, aquele que infelizmente às vezes já chega muito grave para a gente, todo o apoio do CTI, eu gostaria de enfatizar esse pedaço, porque as pessoas às vezes falam assim, leito de UTI, né? Eu sempre brinco que leito de UTI não é uma caminha, né? A parte mais fácil é a cama hospitalar, mas o que circunda, inclusive, conhecimento médico. Então, a gente ter o telegrave é muito importante, porque aí eu tenho 24 horas por dia em todos os nossos recantos, eu tenho um expert em UTI que pode ajudar uma pessoa que está, às vezes, começando a ver aquela doença que é nova, mas eu tenho experts ajudando a discutir o caso. Em medicina, é muito importante a gente ter a possibilidade de discutir com colegas mais experientes. E é isso que a gente está fazendo. E isso é muito, muito, muito legal mesmo. É uma oportunidade. Eu não conhecia a telemedicina antes da Apivida e eu me apaixonei pela ideia, porque realmente é uma possibilidade de, em cada cantinho do Brasil, a gente ter levar essa expertise. A gente leva anos para aprender as coisas, Gustavo, e é tão bom que todo mundo possa se beneficiar desse conhecimento. Eu fui muito feliz de falar umas coisas, Gustavo, deixa eu falar rapidamente aqui. A cloroquina traz uma coisa que também que é muito importante nesse momento, que é a esperança, que as pessoas verem uma forma. Porque a gente tem que tomar cuidado, se você liga a televisão, você fica vendo só números que te assustam, e a doença psicológica pode vir junto, o isolamento social pode trazer psicológica, o medo pode trazer. Então, os resultados da cloroquina, além dos resultados clínicos, eles trazem uma esperança para a população de um tratamento. E isso foi muito importante para a gente nesse momento também, até para que a gente realmente veja o que a gente pode fazer. Então, eu fui muito feliz de falar nisso, porque isso também a gente tem que saber. Isso vai passar. Independente da dificuldade, essa crise vai passar.
e a gente está batalhando para que isso passe da forma mais tranquila, né? Eu vou passar agora para a última rodada aqui de pergunta, de discussão nossa, e abrir depois para que as pessoas que queiram fazer alguma pergunta possam lançar aí pelo chat e a gente tratar um pouco aqui. Mas eu queria colocar 2 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é o seguinte: cada óbito, cada paciente que vai, é uma dor muito grande. Mas é importante também, você falou do número antes, nós já tivemos mais de 100 pessoas que tiveram alta, que se recuperaram, que foram tratadas e se recuperaram. Além daqueles outros, claro, que tiveram só um tratamento ambulatorial nas suas casas, que não tiveram complicação maior. Mas pessoas que tiveram complicação, e mais de 100 delas nós já conseguimos devolver para suas casas, né? Então isso é muito importante. Eu acho que a parte mais gratificante, claro, cada óbito, cada falecimento importa absurdamente, mas nós temos também que ficar felizes e comemorar esses casos, né, que são tratados, que são recuperados e que merecem também ser reconhecidos. Eu acho que quando a gente lida com esse lado da dor, né, a gente acaba não valorizando tanto, ou não comemorando tanto esses momentos, e eu acho que a gente aqui também tem essa alegria. A gente curte cada vitória, cada resultado positivo, comemoramos os 100 primeiros pacientes recuperados, então isso tudo é muito importante. E aí, Anderson, para falar um pouquinho mais aí, você falou da estrutura, que nós temos a estrutura, mas eu queria saber o seguinte: como é que está a estrutura de backup, a estrutura de reserva? O que é que a Apvida está fazendo para ter uma reserva de estrutura para, se houver um caso maior, a situação, pelo que tem se mostrado, está muito bem administrada aí, mas se a situação se complicar, existe estrutura de apoio, existe estrutura complementar, como é que está isso? Fala um pouquinho sobre isso. As alternativas, né, Gustavo? Além de toda a rede hospitalar, da expansão de leitos, do número de leitos que nós conseguimos gerar, nas capitais nós ainda temos a possibilidade, a gente até saiu uma matéria, não sei se o pessoal chegou a ver, dos hotéis. Nós reservamos alguns hotéis, já fizemos contato com as vigilâncias sanitárias regionais, eles acharam boas ideias, já temos equipamento, caso seja necessário, e a gente espera que não, pela própria eficiência e rotatividade de leitos que a gente está conseguindo, e os resultados ambulatoriais, mas caso seja necessário e se esgotem leitos hospitalares, nós temos hotéis reservados nas grandes praças, que a gente pode entrar a qualquer momento para fazer a internação dos doentes lá. A gente já preparou o recurso, já está tudo pronto. Então, a gente, além dos leitos que estão sendo construídos, leitos que nós inauguramos, novos leitos que estão sendo preparados na rede hospitalar, e a gente torce para que sejam esses os leitos que nós vamos usar, mas nós temos na manga hotéis reservados nas grandes capitais. Eu acho interessante, Anderson, é importante também falar o seguinte: essa estrutura de apoio não é para os pacientes de Covid, os pacientes graves. É exatamente para levar pacientes que tenham menor complexidade, para que eles não estejam no mesmo ambiente, não se exponham a um ambiente onde tem pacientes com Covid, ou seja, é uma forma de, inclusive, evitar disseminar a doença, né? Eu acho que é bem interessante sobre esse aspecto. Doutora Silvia, eu tenho uma pergunta aqui da Cristiane Feitosa, que eu queria que a senhora respondesse aí se tem o que vocês falam do uso da heparina no tratamento do Covid. Tem alguma utilização da heparina? Não tem? Sim. Como é que é? Tem, fala um pouquinho sobre também. Isso. Porque hoje a gente está entendendo que é uma doença que ela faz, para algumas pessoas, por isso que é importante a gente estar bem alinhado no protocolo nacional, porque para a gente poder reconhecer quais são as pessoas que vão se beneficiar do uso da heparina. Então, ela é uma droga que o pessoal gosta de usar essa expressão, não sei se todo mundo entende isso, afina o sangue, né? Porque a gente realmente, para algumas pessoas, você vai fazendo esses microtrombinhos, né? Que isso pode prejudicar muito a respiração e pode
outros lugares do corpo. Então, sim, respondendo a essa pergunta, a gente já está incorporado a heparina no nosso protocolo, e a gente está aprimorando esse protocolo, como eu estou brincando que hoje à noite às 8 horas a gente está se encontrando para rediscutir, mas a gente já incorporou sim a heparina em condições também alinhado com o que a ciência mostra até o dia de hoje. Bom, uma pergunta aqui também da Josana Carla. Doutora, paciente com Covid positivo em quarentena, pode retornar ao trabalho após quanto tempo? A gente está usando o conservador número de dias que o nosso Ministério da Saúde já publicou, que é 14 dias, mas com um porém, Gustavo. A pessoa só pode voltar ao trabalho não só depois de 14 dias, mas ela tem que estar bem. Ela não pode estar fazendo febre, ela não pode estar tossindo, ela não pode estar se sentindo mal, porque você pode ter outras complicações que se seguirem a essa infecção. Então, depois de 14 dias e bem, sem sintomas. Aqui está falando também Gregório Betim Galdino perguntando, aí eu acho que mais focado para o Anderson, sobre os testes rápidos se foram comprados ou não, para falar um pouco sobre o volume disso, quais os reforços na área de saúde foram feitos, número de leito, profissional. Eu não sei se o Anderson tem todos esses números aí detalhados, mas pode falar um pouco sobre isso. E sobre a estratégia que o Anderson falou aí de comunicação, né, com os clientes, como é que está funcionando isso? Tá? Bom, sim, nós temos testes rápidos, nós compramos realmente testes rápidos, Gustavo, temos um volume bem significativo de testes rápidos. Eles têm que ser usados com precisão. O teste rápido, às vezes, ele causa uma certa confusão nas pessoas. As pessoas acham que ele pode ser feito em qualquer tempo e que o resultado vai ser definitivo, e não é por aí. Nós temos um protocolo de utilização dos testes rápidos também nos pacientes. O nosso reforço a nível de equipe foi um reforço significativo. O nosso contingente de pessoas que a gente sempre usa na época da virose, né? Aqui a gente tem esse hábito de reforço nas épocas de virose, então a gente já reforçou o nosso contingente médico, os protocolos de treinamento. Nós temos canais de comunicação diários com as nossas equipes de treinamento e, além disso, o Apivida disponibiliza um boletim diário com a evolução da doença, praça por praça e geral. Então, a gente tem uma comunicação que é aberta ao cliente, nossas páginas de Instagram, toda a rede social do Apivida, ela disponibiliza informação para os clientes, além de disponibilizar informações, disponibiliza também atividades para os clientes e essas atualizações. Então, essa pergunta que você me fez sobre contingente, a gente vem de acordo com cada praça, com a necessidade, reforçando o contingente. A gente sabe que existiu uma diminuição da demanda de outras patologias em virtude do coronavírus. Os procedimentos seletivos a gente não tá indicando nesse momento, somente aqueles que trarão malefícios se não forem realizados. Então, a gente realmente, o nosso contingente está bem montado, cara. A gente está com um time de frente aí, nós, nesse momento, não estamos sofrendo. Existem muitos relatos de falta de um profissional de saúde, não é a nossa realidade nesse momento. Que bom. Eu estou recebendo outra mensagem aqui de uma pessoa chamada Eduardo, dizendo que é de Guariba, São Paulo, e que está próximo a Ribeirão Preto e visitou a matriz da Apivida nos dias 10 a 13, as unidades da Apivida 10 a 13 de março, e que ficou encantado com toda a estrutura. Agradecer ao Eduardo pela mensagem aí. Obrigado, Eduardo, e a gente tem trabalhado para isso, para entregar uma estrutura e serviços cada vez melhores. E, Anderson, eu queria mais um pouquinho aí que a gente falasse um pouco sobre essa questão da comunicação diária aí, né, nas redes sociais. Você falou muito bem. A gente está informado, tem um vídeo aí de 5 minutos, que sempre tem um momento trazendo um esclarecimento, falando sobre a telecovid, sobre a telemedicina, sobre inteligência artificial aplicada
os cuidados da Covid, sobre os serviços que nós estamos disponibilizando, trazendo os números atuais. Eu acho que essa questão da transparência, da verdade, né, de levar sempre a realidade do que está acontecendo é importante. Fala um pouquinho mais sobre isso, que tem algumas pessoas mais pedindo mais uns detalhes sobre isso aí. Como é que funciona, Gustavo? Nós temos, como eu já falei, vou ser repetitivo, mas nós temos sistema onde o Apvida está todo conectado. Então, eu consigo atualização diária de todos os números. Infelizmente, inclusive o número de pessoas que nós perdemos nesse combate. Mas nós revelamos diariamente número de suspeitos, número de contaminados, número de confirmados, número de pacientes internados na rede hospitalar. Isso tem nos ajudado muito, inclusive, para que as pessoas tenham mais tranquilidade. Quando as pessoas veem os números e veem que nós temos 6,5 milhões de vidas, e a gente ainda está com os números que a gente está, isso mostra realmente para as pessoas que nós estamos enfrentando isso de uma forma diferente dos Estados Unidos, por exemplo, nesse momento. Qualquer momento pode, mas não é a realidade que nós temos nesse momento dentro da rede. É uma rede muito grande e isso nos dá uma certa tranquilidade. E a gente, quando gosta de falar em número no Apvida, nós estamos falando que hoje já temos mais de 500 leitos de UTI e estamos com um plano de ter pelo menos 900 leitos de UTI e 1.500 leitos a mais no sistema Apvida, que já conta com 2.500 leitos. E esses números, inclusive, são falados também nos boletins. Na nossa página, a gente sempre fala para o pessoal acompanhar, Gustavo, porque essas coisas, além de fazerem bem para a pessoa ver a segurança que ela tem de estar junto com a gente, ela tem outras coisas na página que também vão fazer bem para a pessoa. Então, tem atividade, distração, tem yoga, tem atividade física. Então, são coisas que realmente, nesse momento, ajudam a ilustrar a situação atual da rede e também ajudam a pessoa a se sentir protegida e ver o quanto ela está protegida dentro do nosso sistema, né, Gustavo? É verdade. Eu acho que tem um outro aspecto também importante, antes tinham perguntado aqui, eu acho que a gente acabou não falando sobre isso, que são sobre os testes rápidos. Testes rápidos, a Apvida comprou, já chegaram, já estão ou quando estarão disponíveis nas nossas unidades? Como é que está isso? Fala um pouquinho também. Já comprou, Gustavo, já estão disponíveis nas unidades, mas é importante a gente ressaltar que o teste rápido ele tem uma indicação muito precisa. Não é que eu vou chegar lá no hospital para testar o teste rápido. Não é assim que funciona, não. Senão a gente cria essa falsa impressão, né? O cara já não, eu vou testar, vou lá fazer um teste rápido para ver se eu estou com coronavírus. Longe de ser uma curiosidade, ele pode, inclusive, causar confusão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a manipulação. Mas nós temos em todos os hospitais, já estamos disponibilizando teste rápido na rede, nós compramos para a rede, e dentro dos protocolos de utilização, a gente tem teste rápido, sim. Ou seja, a grande vantagem do teste rápido é, como o nome diz, a rapidez do diagnóstico, né? Não é o fato de ser, quero fazer em casa, quero fazer isso. Não, é de ter uma rapidez no diagnóstico para que o tratamento possa ser ainda mais preciso, não é isso? E a indicação não é, cheguei na porta, vou fazer teste rápido, vou saber se eu estou com Covid, não. Mesmo porque o teste rápido tem 7 dias de delay que ele pode não manifestar. Então, a gente tem usado o teste rápido para pacientes internados graves. Ele não é um teste que você chega, vou passar lá na porta do pronto-socorro para testar, não. Não é assim que funciona o teste rápido e a indicação não é essa, né? A gente tem que deixar isso bem claro para que as pessoas não confundam o teste rápido com algo que pode ser feito de qualquer forma e sem responsabilidade, né? Interessante. Doutora Silvia, mais uma perguntinha para a senhora aqui do Adilson Castro. Ele está perguntando assim, depois da alta hospitalar, é feito um novo teste do coronavírus ou não? Como é que funciona isso? Assim, na verdade, é assim, né? Quando a gente já sabe que o paciente fez, a gente está reservando os testes, como disse o Dr. Anderson, né? Os nossos testes de Covid para os pacientes internados, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Uma vez positivo, é o que a gente precisa saber. Na sequência, a gente vai seguir clinicamente esse paciente, vai fazer
por exemplo, se ele estiver tomando a cloroquina, tem alguns exames que a gente precisa seguir diariamente, e quando a gente dá alta, a gente não repete esse teste, a menos que tenha surgido alguma dúvida importante, e mais para frente, aí sim, talvez fazer o teste, não sei se as pessoas sabem, mas o teste chamado de teste rápido é no sangue, e o teste que faz o diagnóstico inicial é aquele cotonetezinho que a gente tira lá do nariz para fazer. Mas a gente não precisa, para considerar uma pessoa curada, que o teste venha negativo. A gente só precisa ver que a pessoa está bem, né? Tem mais, estão chegando mais perguntas aqui. Eu sei que o tempo de vocês aí está se esgotando e a gente tem atividades aí, mas eu vou tentar colocar as últimas perguntas aqui. Eu tenho uma rápida, na verdade, um elogio rápido do Evandro Bregagnoli, que é de Maceió, trabalha no grupo Pão de Açúcar, na divisão extra, e queria agradecer a condução dos profissionais aqui em Maceió, nesse momento tão difícil, em especial a colaboradora de vocês, Gisele, que tem nos ajudado muito, parabéns. Outra aqui do Eduardo, de novo, doutora Silvia, depois de curado, o paciente pode ter infecção normalmente, como a gripe comum? Acho que essa é uma dúvida muito grande, né, do pessoal, e está se discutindo isso. Está se Fala um pouquinho. discutindo isso. Bem rapidinho, né? A gente, até onde a gente sabe de uma doença que tem 4 meses na face da Terra, as pessoas normalmente se recuperam. Está havendo alguns relatos de pessoas que recrudescem os sintomas. Pode ser uma nova infecção, pode ser uma infecção que pareceu que sarou e voltou, a gente ainda não sabe. A maioria das pessoas se recupera totalmente e é lógico que essa infecção é causada pelo coronavírus. Depois ela pode ter uma infecção que também se apresenta como uma gripe causada por outro tipo de vírus, por exemplo, o vírus influenza. Por isso que a gente pediu para os idosos todos se vacinarem e as pessoas de risco para terem doença mais grave e respiratória vão também chegar à época da sua vacina da gripe. Aproveitando, né, RHs, isso é muito legal de vacinar, a vacina da gripe, que não protege contra o coronavírus, mas protege contra a gripe, que é muito, muito comum nessa época de outono e inverno. Eu vou pedir o seguinte, nós vamos ter que concluir aqui, infelizmente, por conta do horário, estão chegando mais perguntas, e se for possível aí, que depois acessem para digitar a resposta aí, encaminhar a resposta para as pessoas. E queria agradecer a doutora Silvia, o doutor Anderson, que deram parte do tempo. Eu sei que vocês estão nesse corre-corre grande, porque estão acompanhando todos os casos, todas as unidades, e cada tempo, né, que a gente direciona para outra atividade é corrido. E queria dar espaçozinho para a senhora, doutora Silvia, e depois para o Anderson, para dar uma palavra final aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu queria agradecer você, Gustavo, agradecer os organizadores desse webinar, agradecer a audiência de todos, agradecer aqui está fazendo isso com o Dr. Anderson, né? E dizer realmente isso, eu me sinto segura como médica de estar passando por essa epidemia neste grupo que está tão bem estruturado e ter uma alegria muito grande de poder estar levando esse conhecimento conjunto, né, adquirido em tanto tempo, para todos os nossos 6,5 milhões de pacientes. Eu adoro pensar que a gente está fazendo isso, espalhando saúde pelo Brasil. Então, queria agradecer a oportunidade de estar no grupo, de estar nesse webinar, e fico à disposição, né, para aquilo que, se eu conseguir responder as perguntas, eu vou ficar muito contente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Silvia. Doutor Anderson, por favor, sua Gustavo, palavra final aí. Novamente agradecer aí a oportunidade. Para a gente é muito importante isso, inclusive, para que a gente possa conversar mais ainda sobre o assunto e deixar claro para as pessoas o quão grande e o quão seguro está sendo o trabalho que nós estamos fazendo, né? Eu acho que é muito importante levar essa mensagem. Como a doutora Silvia, eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo, dessa família que chama Apivida. E realmente eu estou muito feliz com os resultados que nós estamos adquirindo. Então, compartilhar esses resultados com as pessoas é muito legal. Eu queria agradecer a audiência de todos aí que também disponibilizaram seus tempos e dizer que nós estamos às ordens aqui, Gustavo. Sempre que você precisar da gente aí, nós estamos às ordens aí. Que bom. Bom, então eu queria agradecer a todos que participaram do webinar, os 2 palestrantes nossos aí que vieram ajudar nesse esclarecimento, a todos os que participaram, os que assistiram e não enviaram perguntas, aos que enviaram perguntas, o nosso muito obrigado, e queria dizer que isso faz parte da nossa missão. Então, estamos aqui para estar cada vez mais perto dos nossos clientes, garantindo essa qualidade da saúde, e
estaremos em diversos outros momentos, por esse e por outros canais, buscando levar informação e esclarecimento para vocês. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, Silvio.